Eles achavam que eu não percebia, mas eu percebia. Cada sorriso de canto, cada sobrancelha levantada, cada olhar atravessado pela mesa. A família da minha esposa tinha um jeito de me transformar em piada sem nunca dizer isso diretamente. E ainda assim, naquela noite, eles nem se preocuparam em esconder. Riram de mim abertamente, como se eu nem estivesse ali, como se minha presença servisse apenas para ocupar uma cadeira vazia. O que eles nunca entenderam é que homens quietos como eu não esquecem. Nós esperamos. Meu nome é Philip. Tenho 46 anos. Trabalho com gestão de logística há 15 anos. Não é glamouroso, e não vem com títulos chamativos, mas paga bem, e eu sou bom no que faço. Ainda assim, para eles, era pouco. Abaixo deles. Então, Philip, começou meu cunhado, recostando-se com uma taça de vinho. Ainda, organizando caixas? Como é mesmo que você chama isso agendar caminhões? O sorriso dele era do tipo que convida os outros a rirem junto. O pai da minha esposa riu. Ele faz parecer mais importante do que é, Mark. Deixe ele acreditar. Tomei um gole de água, firme, impassível por fora. Por dentro, pesava minha resposta. Se eu retrucasse, confirmaria a visão dele sobre mim. Se ficasse em silêncio, continuaria sendo a piada. Logística, respondi calmamente, é garantir que as empresas não percam milhões quando cadeias de suprimento desmoronam. Mas sim, alguns dias são caminhões. Outros dias é a diferença entre sucesso e falência. Eles riram mais alto. Minha esposa, sentada ao meu lado, não disse nada. Nem uma pequena defesa. Esse silêncio doeu mais do que as palavras deles. O irmão dela se inclinou. Você deveria ouvir como o papai fala de você no clube. Ele diz, minha filha casou com um homem que sabe empilhar paletes. A mesa explodiu em risadas. Eu sorri de leve, não porque fosse engraçado, mas porque aprendi há muito tempo que não mostrar nenhuma rachadura desestabiliza mais as pessoas do que a raiva. Melhor saber empilhar paletes do que saber perder dinheiro, respondi de maneira uniforme. O riso diminuiu por um momento, depois voltou de forma constrangida. Minha esposa me lançou um olhar rápido, meio aviso, meio desconforto. Mas ainda assim, não disse nada. Foi ali que ficou claro, ela valorizava mais a aprovação deles do que a minha dignidade. Conforme a noite se arrastava, os comentários voltavam sempre ao meu trabalho, aos meus hábitos quietos, à falta de brilho. Para eles, eu era seguro para zombar porque não reagiria de forma que causasse medo. Mas o que eles não entendiam é que força nem sempre é barulhenta. Às vezes é paciente. Às vezes escuta, lembra e espera pelo momento em que as mesas se viram. Aquele jantar era deles para aproveitar. Um dia, as risadas acabariam. No caminho de casa depois daquele jantar, o silêncio entre nós era mais alto do que todas as risadas que eu tinha suportado na mesa. Esperei que ela dissesse algo, qualquer coisa, que mostrasse que percebeu como a família dela me tratou. Mas o único som era o zumbido dos pneus na estrada. Por fim, eu quebrei o silêncio. Você não disse uma palavra hoje à noite. Ela manteve os olhos à frente. Philip, você sabe como eles são. Eles brincam. Não leve tão a sério. Brincam, repeti. Você acha que aquilo foi só brincadeira? Eles não querem machucar, ela insistiu, quase impaciente. É só que, você fica sensível com seu trabalho. Eu queria que não fosse assim. Deixei aquilo pairar por um momento, depois disse baixo, não é sobre o trabalho. É sobre respeito. Ela suspirou, mexendo-se no banco. Eles só não entendem logística. Não parece algo impressionante. Só isso. Pensei comigo mesmo, impressionante. Essa foi a palavra que ela escolheu, a palavra pela qual a família dela vivia. Não firme, não confiável, não essencial, impressionante. Mais tarde naquela semana, o irmão dela apareceu. Ele carregava aquela facilidade arrogante de quem sabe que era o filho dourado da família. Ainda na mesma posição, Philip, ele perguntou, acomodando-se no sofá como se fosse dele. Sim, respondi simplesmente. Estável, hein?
Bem, estabilidade tem seu charme. Não é muito meu estilo, mas suponho que combine com você. Ele sorriu como se fosse um elogio. Minha esposa riu de leve, como se concordasse. Essa risada fez mais estrago do que as palavras dele. Por dentro, mantive a calma, mas meus pensamentos se afiaram. Ele media os homens pelo tamanho dos riscos, pelo brilho das vitórias. Para ele, meu trabalho era pequeno porque não reluzia. Mas eu sabia que risco sem cálculo era apenas imprudência disfarçada de ambição. Você já pensou em mirar mais alto? Ele pressionou. Mais alto do que manter empresas funcionando? Perguntei. Ele deu de ombros. Mais alto do que horários e caminhões. Algo que deixe uma marca. As pessoas deveriam conhecer seu nome. Na minha cabeça, respondi, melhor que dependam do meu trabalho do que lembrem do meu nome por um fracasso. Mas não falei isso. Apenas sorri de leve. Depois que ele foi embora, perguntei à minha esposa, você já se sente envergonhada pelo que eu faço? Ela hesitou, e nessa pausa, ouvi minha resposta. Não envergonhada, disse por fim. Só que, não parece grande coisa quando eles falam de seus negócios e investimentos. Eu não quero que pensem menos de nós. Menos de nós. Essas palavras grudaram em mim. Ela não estava apenas se alinhando a eles, ela estava me colocando abaixo deles. Naquele momento, percebi algo simples, mas pesado, eu não era casado só com ela, mas também com o julgamento deles. E eu já estava no lado perdedor. No trabalho, o mesmo padrão se repetia. Confiável, estável e ignorado. Era assim que as pessoas me viam. Eu não era o que brilhava nas reuniões ou prometia curvas de crescimento impossíveis. Eu era o que alertava sobre riscos, o que apontava o que podia quebrar antes que realmente acontecesse. A ironia era que, quando as coisas davam errado, sempre voltavam para mim para consertar. Na nossa reunião de segunda-feira, meu chefe se inclinou para frente, olhos brilhando. Temos uma oportunidade com um novo fornecedor de Shenzhen. Se escalarmos rápido, podemos superar os concorrentes em pelo menos 10%. Folheei os documentos com cuidado. O histórico deles é fraco. Os prazos de entrega parecem otimistas e as certificações de conformidade estão incompletas. Se nos amarrarmos a eles e eles falharem, toda a nossa cadeia desmorona. Ele balançou a mão com desdém. Philip, você é sempre cauteloso. Às vezes é preciso visão. É assim que as empresas dão saltos. Quis dizer, e é assim que elas desmoronam. Em vez disso, falei, visão é valiosa, mas só se a base sustenta. Podemos testar com um volume menor primeiro. Um dos gerentes mais jovens deu um sorriso de canto. Você parece com medo de correr riscos. Deixei passar, mas as palavras ficaram comigo. Medo. Era o mesmo tom de zombaria que meu cunhado usava quando me chamava de estável, como se fosse um insulto. Pessoas que confundem cautela com medo raramente sobrevivem no longo prazo. A reunião continuou sem mim. Minhas sugestões, como sempre, foram anotadas educadamente e ignoradas. Não protestei. Aprendi que, quando o espaço não é seu, o silêncio pode dizer mais do que o argumento. Voltando para minha mesa, pensei nas palavras da minha esposa, como logística não soava impressionante. Para a família dela, eu era um homem arrumando caixas. Para meu chefe, um freio atrasando o motor do progresso. Mas sem freios, motores queimam. Sem logística, empresas morrem. Mais tarde naquela tarde, uma das coordenadoras veio até mim em voz baixa. Philip, o fornecedor na Turquia atrasou outro envio. O cliente está furioso. O que dizemos a eles? Suspirei, já passando soluções pela cabeça. Diga que eu vou resolver. E da próxima vez, sinalize isso mais cedo. Enquanto resolvia mais uma crise que ninguém queria tocar, percebi o paralelo entre meu trabalho e meu lugar no casamento. Eu era estável, necessário e invisível. Quando tudo funcionava, ninguém notava. Quando falhava, todos esperavam que eu consertasse em silêncio. As rachaduras estavam lá, tanto na sala de reuniões quanto em casa.
Pequenas agora, mas se espalhando. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ambas se abririam até alguém ter que encarar o colapso. Os primeiros sinais de desgaste vieram silenciosamente. Um pagamento perdido aqui, um projeto adiado ali. Meu cunhado ainda se comportava com a mesma arrogância, mas percebi que as bordas começavam a se desfazer. Ele apareceu uma noite, falando mais alto que o normal. Estou dobrando a aposta, declarou, servindo-se de outra bebida. É preciso correr riscos para ter recompensas. É assim que os grandes jogadores se movem. Eu ouvi, acenando levemente, embora soubesse a verdade, os grandes sobreviviam porque calculavam, não porque apostavam. E as perdas do último trimestre? Perguntei com calma. Ele riu, desprezando. Perdas são temporárias. O dinheiro sempre volta. Você não entenderia, nunca construiu nada arriscado. Na minha mente, pensei, você tem razão. Eu construo o que dura, não o que queima rápido. Mas deixei que ele tivesse seu momento. Mais tarde naquela noite, minha esposa me puxou de lado. Você precisa sempre desafiá-lo? Você o deixa na defensiva. Eu fiz uma pergunta, respondi. Se os negócios dele são sólidos, ele deveria receber perguntas de bom grado. Ela franziu a testa. Parece só que você está rebaixando ele. Senti o peso das palavras dela. Rebaixando ele. Eu tinha suportado incontáveis jantares em que riram de mim, e ela nunca chamou aquilo de me rebaixar. Mas uma pergunta medida vinda de mim já era demais. Não discuti mais. O silêncio muitas vezes revelava mais do que palavras. Na semana seguinte, na casa dos pais dela, a tensão se acentuou. O irmão dela se gabava de um novo investimento em uma startup de tecnologia, apesar de já ter pedido dinheiro emprestado para cobrir seu último fracasso. O pai dela ergueu um brinde à sua visão, enquanto a mãe a sentia orgulhosa. Eu apenas ouvi, recostado. Quando o irmão dela pediu minha opinião, falei com cuidado, grande recompensa normalmente vem com grande risco. Você já considerou sua exposição? A sala esfriou na hora. Minha esposa interveio depressa. Philip, nem todo mundo está satisfeito em ficar na mesma posição para sempre. Algumas pessoas querem mais. As palavras dela ficaram no ar, mais afiadas que qualquer insulto. Eu não respondi. Apenas olhei para ela, tempo suficiente para que sentisse, e então deixei o silêncio voltar. Por dentro, não senti raiva, apenas clareza. A definição deles demais era brilho, aplauso, ser visto. A minha era estabilidade, competência silenciosa, segurança. Duas línguas diferentes, e ela havia escolhido a deles. Quando a noite terminou, o irmão dela bateu no meu ombro. Um dia, Philip, você vai me agradecer por mostrar o que é ambição de verdade. Sorri de leve. Talvez. Eles achavam que minha contenção era fraqueza. Não percebiam que era paciência. E paciência, quando unida à memória, pode ser mais afiada do que a ambição jamais será. A tempestade estava se formando, e eles não viam. Mas eu via. Os primeiros sinais reais vieram mais cedo do que eu esperava. Meu cunhado, que passará meses se gabando de seus instintos de negócios, de repente parecia mais magro, mais abatido. Ainda assim, sua voz, quando se vangloriava de suas conexões e acordos prestes a acontecer, carregava a mesma confiança frágil. Eu ouvi em silêncio, deixando-o falar até se prender no próprio canto em que já estava encurralado. Cobradores de dívidas tinham começado a cercá-lo, embora ele tentasse disfarçá-los como parceiros de negócios. No jantar, ele ergueu o copo como se brindasse ao próprio sucesso. Estamos expandindo para novos mercados, declarou, embora suas mãos tremessem levemente. Riscos maiores, recompensas maiores. Seu pai deu-lhe um tapinha nas costas, rindo. Isso é que é espírito. Vencedores não jogam pelo seguro. Eu mastigava devagar, mantendo a expressão neutra. A verdade já escorria pelas frestas da coragem deles. A mãe da minha esposa se inclinou para mim, a voz carregando aquela aspereza que ela muitas vezes reservava para mim. Philip não entenderia.
Ele é cauteloso demais. Não é verdade. Ofereci um leve sorriso. A cautela mantém as luzes acesas. Os lábios dela se apertaram, mas ela não disse mais nada. A refeição seguiu com risadas forçadas, mas por baixo havia tensão, frágil e óbvia. Minha esposa não parava de lançar olhares para o irmão, percebendo que algo estava errado, mas se recusando a nomear. Eu sabia que ela não faria isso, a lealdade à família era sua armadura, mesmo quando começava a rachar. Mais tarde, enquanto voltávamos para casa, ela finalmente falou. Você não acredita nele, acredita? Mantive os olhos na estrada. Acredito que ele está sob pressão. Não foi isso que eu perguntei. Acho que ele está mais fundo do que admite, disse com calma. Mas também acho que ele nunca vai admitir até que seja tarde demais. Ela cruzou os braços. Você sempre assume o pior sobre eles. Não respondi de imediato. O silêncio tem seu próprio poder, e ela o preencheu com movimentos inquietos. Por fim, falei, eu não assumo. Eu observo. Ela suspirou, olhando pela janela. Aquele pequeno gesto me disse mais do que suas palavras, a preocupação finalmente a alcançara. Ela não ficaria do meu lado, não ainda, mas as rachaduras em sua certeza já estavam se formando. De volta a casa, servi-me de um copo d'água e sentei em silêncio enquanto ela andava de um lado para o outro. Deixei que sentisse o peso de seus pensamentos sem interrupção. Eu havia aprendido que o tempo era meu aliado, a queda deles não exigia minha mão, apenas minha paciência. A tempestade começara a se mostrar em pequenos momentos fraturados, dívidas não pagas, jantares tensos, risadas ocas. Eles ainda me olhavam de cima, ainda se agarravam à arrogância, mas por trás das palavras eu podia ouvir o som discreto de algo se partindo. E eu simplesmente esperava. Eu tinha pensado que, quando me afastasse, eles já estariam acomodados na vida que escolheram. Mas o colapso sempre chega em silêncio, no começo. Um desvio aqui, uma rachadura ali, e então o peso se torna demais. Foi isso que aconteceu com meu cunhado. Ele se portava com tanta arrogância, tão certo de que poderia conduzir os negócios da família sem orientação. Então, numa noite, recebi uma ligação que não soava nada como sua voz habitual. Não era confiança o que ouvi, mas pânico. Philip, ele disse, mal esperando eu responder. Eu preciso que você me escute. As coisas não estão se sustentando. Tentei expandir. Arrisquei. Deu errado. Os fornecedores estão desistindo. Os trabalhadores ameaçam sair. Eu não sei o que fazer. Deixei o silêncio permanecer por um momento. O homem que antes me zombava, me desprezava, agora falava como uma criança que quebrou algo pesado demais para consertar. Por que está me dizendo isso? Perguntei calmamente. Porque você sabe o que fazer, ele sussurrou. Você sempre soube. Eu achei que conseguiria sem você. Achei que você só estava sendo cauteloso. Mas está desmoronando. Eu estou desmoronando. Não respondi de imediato. Minha mente percorria anos de escolhas, os insultos, a traição, os sorrisos de arrogância à mesa do jantar. E ainda assim ele estava ali, despido de toda a pretensão. Mais tarde naquela semana, os pais da minha esposa vieram me procurar. O pai dela, normalmente orgulhoso demais para pedir qualquer coisa, evitava meus olhos enquanto falava. Philip, o negócio não pode continuar assim. Seu cunhado não tem capacidade. Precisamos de estabilidade. Precisamos de alguém que consiga pensar além dos impulsos dele. A mãe dela acrescentou suavemente, nós estávamos errados sobre você. Vemos isso agora. Por favor, você consideraria voltar, só para equilibrar as coisas? Eu ouvi sem interromper. Suas palavras, antes tão afiadas, haviam se transformado em súplicas. Observei seus rostos, marcados pela preocupação, pelo peso da vergonha de perceber tarde demais o custo do favoritismo. Minha esposa sentava-se quieta ao lado deles, olhos baixos, como se já soubesse que eu não teria pressa em responder. Quando finalmente falei, minha voz estava firme. Eu entendo o que estão pedindo.
Mas decisões têm consequências. Ele quis o controle. Vocês todos o apoiaram. Eu respeitei essa escolha. E agora querem que eu apague o resultado. O pai dela se endireitou, o orgulho cutucando de novo, mas o peso do desespero o puxou de volta. Estamos pedindo a você como família. Pense nisso apenas como nos ajudar a sobreviver a esta tempestade. Assenti uma vez. Vou pensar. Mas não confundam ouvir com compromisso. Eu não me moverei levianamente. A sala ficou em silêncio depois disso. Eles tinham feito seu pedido de ajuda. E eu, pela primeira vez em anos, detinha o poder que achavam ter me tirado. Eu não cheguei à mesa do café da manhã com o mesmo silêncio que antes carregava. Desta vez, coloquei minha xícara sobre a mesa e falei antes que alguém pudesse me puxar para o ritmo deles. Vamos deixar claro. Eu vou intervir quando fizer sentido, mas não sou a sua rede de segurança. Se vocês esperam que eu assuma tudo, vão se decepcionar. A sala parou. Minha esposa me olhou com cuidado, como se pesasse o quanto eu estava falando sério. O irmão dela se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. O pai dela franziu a testa. Philip, ninguém pediu para você. Vocês pediram, interrompi suavemente. Repetidas vezes. Sempre que há um problema, os olhos se voltam para mim. Eu já entrei no jogo por tempo demais, mas esses dias acabaram. Vou dar conselhos. Vou oferecer meu tempo quando estiver de acordo com minhas prioridades. Mas não serei mais o trabalhador silencioso em segundo plano. Não foi alto, mas teve impacto. Minha esposa não os defendeu dessa vez. Ela simplesmente me estudou, e pude ver algo mudar, o reconhecimento de que eu não estava blefando. A mãe dela pigarreou. Então, o que está dizendo? Que estamos por nossa conta. Não totalmente. Eu vou apoiar quando fizer sentido, falei, recostando-me. Mas entendam isto, não carregarei erros que não cometi, e não salvarei ninguém das consequências que escolhe para si mesmo. Pela primeira vez, não houve risos, nem piadas murmuradas sobre meu silêncio. Em vez disso, silêncio absoluto. Mais tarde, naquela tarde, minha esposa me encontrou no jardim. Você quis dizer cada palavra, ela disse, não perguntando, mas observando. Sim. Ela assentiu devagar. Talvez eu tenha te subestimado. Talvez todos nós tenhamos. Esse não é o meu problema, respondi de forma calma. Mas vou te dizer isto, eu não te odeio. Só me recuso a continuar me entregando sem respeito. Ela baixou os olhos, a voz mais baixa do que ouvirá em meses. Eu vejo isso agora. Os dias que se seguiram provaram que a mudança era real. Quando o irmão dela teve dificuldades com o erro financeiro, eu não apareci para salvar. Expliquei as opções, apontei os riscos e deixei a decisão com ele. Ele não gostou, mas não pôde negar que eu tinha sido justo. O tom da família ao meu redor suavizou. Não era caloroso, ainda não, mas havia cautela. As piadas sobre meu silêncio desapareceram. Em vez disso, quando eu falava, eles escutavam. Não foi vitória no sentido tradicional, mas foi o suficiente. Limites haviam sido traçados, e pela primeira vez, estavam sendo respeitados. Não senti necessidade de vanglória. A satisfação silenciosa era suficiente. Não aconteceu de um dia para o outro, mas eu podia sentir o ar mudando. As mesmas pessoas que antes zombavam ou me desprezavam agora me observavam com um tipo de cálculo cauteloso. Eu não precisava exigir respeito, ele estava surgindo naturalmente, forçado pela realidade de que dependiam de mim mais do que queriam admitir. Numa noite, depois de um longo dia equilibrando registros que eles não faziam ideia de como destrinchar, minha esposa colocou uma xícara de chá na minha frente. Ela não disse nada no começo, apenas ficou ali, como se procurasse pelas palavras certas. Você tem sido firme, ela finalmente disse. Mesmo quando todo mundo perdeu a cabeça. Dei um gole no chá, deixando que ela se acomodasse no próprio desconforto. Eu sempre fui firme. Você só não notava quando achava que não precisava de mim.
Seus lábios se abriram, depois se fecharam de novo. Nenhuma defesa, nenhuma resposta afiada. Apenas silêncio. Isso me disse mais do que qualquer palavra poderia. No jantar daquele fim de semana, o irmão dela começou a me perguntar sobre fornecedores, algo que ele mesmo costumava resolver. Ele tropeçou na pergunta, tentando não soar como se estivesse dependendo de mim, mas era claro que já tinha testado seus limites. Você vai precisar ligar para ele sozinho, eu disse de forma calma. Mas se não souber como estruturar os termos, eu te mostro uma vez. Depois disso, é sua responsabilidade. Ele assentiu rápido, quase grato, e a conversa mudou. Pela primeira vez, eu não me senti como estranho à mesa. Eu não estava tentando pertencer, eles é que estavam tentando acompanhar. Minha esposa me lançou um olhar durante aquela troca, algo cauteloso mas quase admirado passando pelos olhos dela. Não era afeto, ainda, mas reconhecimento. Um peso diferente se instalou entre nós. Mais tarde, naquela noite, ela admitiu, eu subestimei você. Olhei para ela com cuidado. Eu sei. E isso é algo com que você vai ter que conviver. Respeito não volta da noite para o dia. Precisa ser reconstruído. Ela baixou o olhar, mas não discutiu. Foi a primeira vez em anos que eu a vi realmente ouvir. Com o passar dos dias, eu mantive minha posição. Eu ofereci orientação apenas quando necessário, não indulgência. Eu mostrava os caminhos, mas não os percorria por eles. Aos poucos, o tom deles mudou, menos zombaria, mais cautela. Quando eu falava, eles escutavam, não porque eu exigia, mas porque sabiam que não podiam se dar ao luxo de não ouvir. E eu? Pela primeira vez, não senti necessidade de correr atrás da aprovação deles. Eu tinha traçado as linhas, e eles estavam aprendendo a viver dentro delas.